Ok, crianças, muito bem, nós vamos dar início à nossa aula dessa sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Eu sou a professora Ana Lúcia, professora de língua portuguesa. Estamos mais um dia reunidos e agradecendo a Deus por estarmos todos, interação na nossa sala de aula virtual, estamos com saúde. E isso é o que importa. Então, assim, hoje vocês assistiram a aula da TV, não é verdade? E vocês viram a leitura de um texto, né, pela professora Andréa Carla. Na primeira aula, vocês viram a leitura de um poema que tinha o nome assim, O Lagarto Medroso. O Lagarto Medroso é o título do poema de Cecília Meirelles. Muito bem. Na primeira aula a gente vai trabalhar com a leitura desse texto. Vamos trabalhar também com a interpretação dele, tá bom? Muito bem. Então, nessa parte, vocês vão fazer a leitura, vão olhar aí. É muito interessante fazer. Então, vamos lá. Aqui é a leitura, né, do texto. Tá dizendo assim, ó. Lê o texto seguinte com muita atenção. O lagarto medroso. Aí é o título do texto, do poema. É o título do poema. É um lagarto medroso. A gente vai entender por que ele é medroso, tá bom? Então, o lagarto parece uma folha verde e amarela e reside entre as folhas o tanque e a escada de pedra. Quer dizer, ele fica lá nesse espaço aí, bem apertadinho, porque ele é medroso. De repente, sai da folhagem, depressa, depressa, olha o sol, mira as nuvens e corre por cima da pedra. Bebe o sol, bebe o dia parado, sua forma tão quieta. Não se sabe se é bicho, se é folha caída na pedra. Quando alguém se aproxima, oh, que sombra é aquela? O lagarto logo se esconde entre as folhas e a pedra. Mas no abrigo, levanta a cabeça assustada e esperta. Que gigantes são esses que passam pela escada de pedra? Assim vive, cheio de medo e intimidado e alerta. O lagarto de que todos gostam entre as folhas, o tanque e a escada de pedra. Cuidadoso e curioso, o lagarto observa e não vê que os gigantes sorriem. Para ele, que os gigantes. Desculpa, é assim. Cuidadoso e curioso, o lagarto observa. E não vê que os gigantes sorriem para ele da pedra. Assim vive cheio de medo, intimidado e alerta. O lagarto de que todos gostam entre as folhas, o tanque e a escada de pedra. É um poema de Cecília Meirelles, no livro Ou Isto ou Aquilo. Muito interessante. Então você treina, você pode ler ele para mim no áudio. Vai treinando aí, gente. Então aqui nós temos a interpretação dele para poder compreender melhor. Não é obrigado vocês fazerem logo imediatamente. Voltem e leiam o texto mais vezes para que vocês leiam as palavras, leiam o poema lá da mesma forma como eu estou falando aqui. Porque para ler assim, leiam o poema da mesma forma que eu estou falando aqui. Aí fica estranho, tá bom? Muito bem. Então você vai colocar o nome da escola, sempre usando a letra cursiva, inicial maiúsculo, vai colocar a data de hoje. Hoje é dia 2 de outubro, então hoje é 02/10, que 10 é o 10º mês e o nome é outubro. Coloque seu nome, o nome da professora Ana Lúcia, a disciplina é língua portuguesa. Questionamentos de compreensão do poema O Lagarto Medroso.
Como está organizado esse poema? Você volta lá no texto e olha se ele está organizado em estrofes, se ele está organizado em parágrafos. Quem escreveu esse poema? Você olha lá embaixo, está o nome do autor ou autora. Onde mora o lagarto? Você vai ler bastante para você ver onde é que ele mora. Ele é medroso, tá? 4. De que maneira o lagarto sai da folhagem? Se ele sai rápido, se ele sai devagar, se ele sai ligeiro, como é que ele sai? Você vai dizer, né? A 5. Que características o poema apresenta do lagarto? Como é que ele é? Ele é corajoso? Aí você vai olhando lá e vai botando as palavrinhas que dão qualidade a ele, as características. O que acontece quando alguém se aproxima de um lagarto? Se alguém chegar perto dele, o que acontece? Aí você vai ler e vai descobrir. 7. Faça uma lista de palavras com o som da letra G, com esse sentido, com o mesmo som da palavra lagarto. Aí você vai ler, ó, lá, aí divide em cima, G. Então você vai encontrar palavras que tenha o som do G do mesmo jeito de G, lagarto. Então você pode botar, eu já botei a primeira para você, você vai botar as outras. A gente vai encontrar esse som de G no início da palavra, na sílaba inicial com o G, na sílaba inicial, o G com o som G no final e também no meio. Então vamos lá. Aqui o primeiro eu encontrei o nome lagoa. Lagoa é a sílaba do meio que está com o G com o mesmo som de G. Gá. A palavra pagar é a última sílaba, G, está no mesmo som de lagarto. E garrafa é a primeira sílaba, está com o som de G, igual a lagarto. Aí você vai ver esse som e vai encontrar outras palavras, vai chamando, para ver se tem o mesmo som de G. 8. Complete com os pronomes adequados. Quer dizer, você vai usar ele, ela, eles, elas. Você vai usar o que for preciso. Letra A. O lagarto parece uma folha verde e amarela. Reside entre as folhas. Quem é que reside entre as folhas? Lembre-se que no texto de ontem, quem prestou atenção, foi usado muito a questão da substituição. A gente foi tirando os nomes repetidos e colocando os pronomes pessoais. B. O lagarto observa e não vê que os gigantes sorriem para... Muito bem, você vai procurar um daqueles pronomes lá em cima e botar aí. C. O lagarto parece uma folha, mas é verde e amarela. Tá? D. O lagarto logo se esconde entre as folhas. Escondem o lagarto. Quem é que esconde o lagarto? Só que você não pode repetir, você vai colocar o pronome. Letra E. O lagarto pensa que as sombras que vê são gigantes e que sorri para ele. Além dele olhar para as sombras e achar que elas são gigantes, essas sombras ainda faz o que para ele? Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela. Isso quando eles estão no singular. E no plural são nós, vós, eles ou elas, tá? Muito bem. Vocês vão aí fazer esse exercício.